Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 14 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí com 251 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos hoje também no 29º dia da contagem do Homer. E até o pôr do sol também, hoje nós estamos aí em Pesach Sheni, que é o segundo Pesach, a segunda oportunidade que o Eterno dá para realmente o povo poder cumprir aí o Pesach Sheni. Estamos aí no primeiro dia da semana, que corresponde ao primeiro dia para o Shabat, e portanto estamos aí na nossa primeira Aliyá, que corresponde à nossa Parashá semanal. Então, como primeiro dia da semana, nós começamos sempre com a Parashá semanal. E esta semana nós temos diante de nós a Parashá Behar, que é a 32ª Parashá do ciclo do ano 5782, e a Parashá Behar, ela corresponde à nova Parashá dentro do livro de Levítico, Vaikra. Então a nossa Parashá da semana, nós temos aí o capítulo 25 até o capítulo 26, verso 2, que é a nossa Parashá desta semana. Então, essa semana nós teremos 57 versículos para estudarmos. E ontem nós encerramos, então, a Parashá Emor, e com ela nós concluímos 3.443 versículos estudados até aqui. E nessa semana temos a Parashá Behar, com 57 versículos, e temos aí bastante coisas para estarmos aprendendo também nesta nova semana. Então, esta semana, nós temos aí a Parashá Behar, vamos também até o pôr do sol. Nós estamos aí no início da quinta semana do Sefirot HaOmer, a contagem do Homer. Então, nós vamos ver aqui, nessa semana nós temos a emoção Hod, que é a base para toda a semana. E Hod significa humildade e esplendor. Vamos estar falando sobre isso daí também. Depois nós vamos ter a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre Deus promete, Deus cumpre, exatamente de acordo com a nossa Parashá semanal Behar, onde temos aí a questão de Shemitah, em que o 7º ano a terra precisa descansar. E então, a ordenança do Eterno para o povo judeu é que durante o 7º ano, Shemitah, não se trabalhe na terra, não é para mexer na terra, não é para trabalhar na terra, não se faz absolutamente nada na terra. Então é um ano em que o agricultor ele não mexe na terra. O que a terra produzir por si só pode se alimentar, pode se colher para ter o sustento, né? Mas aí vem aquela questão, mas como o ano todo a terra descansando, como vamos realmente ter sustento para nós, nossa família, o nosso povo, durante o ano todo? Tá aí, né? Vamos ver daqui a pouco algumas coisas pertinentes a isso daí. Você é desafiado constantemente na sua emuná e no seu bitachon, fé e confiança, né? Então, nós vamos ver no que está firmado essa questão aí, ok? Até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí, né, no Pesach Sheni, né? Como nós vimos aí, temos o Pesach normal, né, que foi feito há 30 dias atrás, e agora nós temos aí o Pesach Sheni,
que nós estamos aí, né, no dia 14 de Iyar, né, do ano 5.782, e no entardecer do dia 14, né, lá de Nissan, nós tivemos aí o Pessach normal, né, e agora o Pessach Sheni. Então, até o pôr do sol, esse Pessach Sheni é para trazer aquela questão em que o próprio povo judeu, né, uma boa parte, lá em Bamidbar, né, que nós vamos ver também mais para frente aí, em Números, lá no capítulo 9, o povo então disse a Hashem, né, como que fica se alguém tem explicações justas, motivos justos, que não puderam comparecer em Pessach, né, em Nissan, né? Então Deus respondeu, né, o questionamento, então deu uma segunda oportunidade, que é o Pessach Sheni. Então, até o pôr do sol de hoje, né, aqueles que não puderam comparecer em Pessach normal, então tem a oportunidade do Pessach Sheni, que é no 14 de Iyar. Então essa oportunidade que Deus dá é exatamente para que nesse dia, né, aqueles que não puderam comparecer no primeiro Pessach, ele tem a oportunidade agora de comer matzá. Então, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, aqueles que não fizeram o Pessach primeiro, então agora tem a oportunidade de o fazer, ou seja, ele vai durante o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, ele come matzá, certo? Então essa é a principal mitzvah, o principal mandamento do Pessach Sheni, comer matzá. Dessa forma, se ele participa então do Pessach. Embora o Pessach Sheni foi instituído para aqueles que não podiam ofertar o sacrifício de Pessach no seu tempo adequado, porque estavam impuros ou encontravam-se em locais distantes, numa viagem distante. E o seu conceito se aplica a todos em todos os tempos, mesmo agora quando o sacrifício de Pessach não pode ser ofertado. Uma lição clara de Pessach Sheni é que a pessoa nunca deve perder a esperança. Nas palavras do nosso Rebbe anterior, a ideia de Pessach Sheni é de que nada é irrecuperável, sempre podemos retificar nosso comportamento. Mesmo alguém que estava ritualmente impuro ou ausente numa jornada distante, mesmo que voluntariamente, ele pode reabilitar-se. Um ser humano é intrinsecamente bom. Sua alma é uma parte da centelha divina. O pecado é uma antítese completa da sua natureza. Se ele chega a transgredir, isto é uma anomalia que não pode tocar o seu eu essencial. A pessoa pode estar temporariamente impura, mas sua essência é dos níveis mais elevados que Deus o fez. Assim, nenhum pecado, nenhuma omissão ao serviço a Deus é irreversível. A pessoa pode sempre voltar à sua identidade real. Então, essa é a mensagem principal, né, sobre a questão do Pessach Sheni, ou seja, a segunda oportunidade, a mensagem de que nada é irrefutável ou irreversível, sempre havendo a verdadeira techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, sempre o habilita a estar em comunhão, em harmonia com Deus. Então, Pessach Sheni, ele de fato dá essa segunda oportunidade, por assim dizer, como dizem os nossos mestres, né? E porque principalmente, né, o judeu, ele não pode faltar ao Pessach, e caso aconteça dessa forma como foi dito aqui, né, ou ele estava ritualmente impuro, ou estava numa longa jornada, e ele não poderia comparecer em Jerusalém para o Pessach, lembrando que o Pessach
é uma das 3 festividades chamadas de peregrinações. Então, o judeu de 20 a 60 anos de idade, ele tinha por dever, porque é uma ordenança de Hashem, a comparecer em Jerusalém para realmente o Pêssar. Mas se ele estava ritualmente impuro ou numa longa jornada, então o Pêssar Sheni, no dia 14 do mês de Iyar, né, então ele tem a oportunidade, a segunda oportunidade para poder o fazer. E essa segunda oportunidade ele não pode de forma alguma perder. Porque entre essa mensagem aqui de elevação espiritual, que sempre há uma segunda chance, uma segunda oportunidade, através da Teshuvá, de um retorno verdadeiro e genuíno a Deus para o arrependimento, a questão essencial para o judeu, literalmente falando, é que o Pêssar, ele é, de fato, né, a festividade da libertação do Egito e o início da nação judaica. Então, dentro desse sentido, né, os nossos mestres falam que um judeu que falta ao Pêssar, ele está como dizendo assim, não aconteceu o êxodo. E já pensou um judeu agindo dessa forma, dizendo que o êxodo não aconteceu? É negar a sua própria essência, né? Então, por isso, a segunda oportunidade para que realmente seja confirmado isso, né? A nação judaica, ela nasceu a partir do êxodo do Egito. E o judeu em si, literalmente falando, ele não pode faltar ao Pêssar. Então, por isso, a importância do Pêssar Sheni, para aqueles que estavam ritualmente impuros ou estavam numa longa jornada e não havia tempo hábil para chegar em Jerusalém para Pêssar. Então vem o Pêssar Sheni. Aí ele pode se programar adequadamente para o fazer. Dessa forma, a mensagem que fica tanto para o judeu como para o Benei Noach, né, o não judeu, é que não precisa chorar o leite derramado. Por quê? Porque sempre há uma segunda oportunidade. Deus sempre dá a segunda oportunidade. E é isso que nós não podemos desprezar, né? A graça bendita de Deus que nos concede a segunda oportunidade. Ok? Baruch Hashem. Então, dessa forma aí, amados, né, sobre Pêssar Sheni, está aí, né? E a nossa lição para hoje, né, dentro de Berrar, né, nós temos aí lições preciosas sobre Berrar. A tradução é no monte ou na montanha. E a mensagem principal de Berrar é exatamente humildade. Humildade. E humildade é um desafio que realmente faz com que a pessoa ela seja confrontada com o seu eu, né? O seu ego, o seu egocentrismo, a sua prepotência, o seu orgulho, né? A sua arrogância e etc. e tal. Então, nós temos aí, né, diante dessa realidade, uma palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração e o justo da nossa geração, que traz para nós na sua mensagem sobre a Parashá Berrar. O nosso mestre assim diz, Deus quis nos ensinar que apenas com modéstia e humildade é possível cumprir os mandamentos da Torá e as 7 leis de Noach, certo? Então, à primeira vista, Deus quis conceder a Torá em um lugar baixo, para nos ensinar exatamente o atributo da humildade. Por que não fez sobre uma planície ou um vale? Então, se ele quis mostrar humildade ao outorgar a Torá, então ele poderia ter feito num vale, não no monte ou na montanha. Berrar, certo? Então, o monte é uma elevação. E também é uma combinação que nós temos aí para compreendermos o porquê de berrar,
que significa no monte. Dentro desse sentido, tanto o nosso Rebbe como os sábios do povo judeu diz que berrar no monte significa exatamente no monte Sinai. E é aí que nós vamos aprender exatamente o significado de berrar monte e Sinai. Monte barra Sinai. Conhecido como Monte Sinai, que é uma harmonia que se faz entre o monte e o seu nome, Sinai. Mas para entendermos isso, o nosso Rebbe, ele traz para nós, nessa nossa introdução sobre a lição de humildade, ele separa monte e Sinai, para nos ensinar exatamente a compreendermos a lição da humildade. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala dessa forma: o monte, berrar, significa literalmente altura e firmeza. Enquanto que Sinai, ele representa exatamente humildade e submissão. Então nós temos aqui, de fato, dois pré-requisitos para o recebimento da Torá. Por isso que nós estamos dentro de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Esta semana nós temos a base da semana, que é a quinta semana da contagem do Homer, para o nosso refinamento das emoções e da nossa alma, da nossa personalidade, nosso caráter, etc. e tal. E a base dessa semana é exatamente Hod, que significa humildade e esplendor. Humildade, já diz o nome, uma questão de submissão. Esplendor, também já diz a própria expressão de elevação, altura. E dentro do Sefirat HaOmer, dentro da contagem do homem, nós temos exatamente a Parashá Berrar, que traz para nós no Monte Sinai. Monte, exatamente, altura, firmeza, que Hod também representa esplendor. E Sinai traz a mensagem exatamente de humildade e submissão, que é também a base de Hod, humildade. Então, assim, o Rebbe continua falando conosco da seguinte forma, com referência aos dois pré-requisitos. Primeiro, a altura e a firmeza de um monte, berrar. É necessário se orgulhar do cumprimento dos mandamentos e jamais se envergonhar das pessoas que zombam. É preciso cumprir os mandamentos com firmeza, vencer os obstáculos, pois sua fonte, a tua fonte, a minha fonte, a nossa fonte, a fonte da altura e da firmeza é Deus. Então, dentro desse primeiro pré-requisito para receber a Torá, o nosso Rebbe está dizendo de forma bem clara, nós precisamos ter orgulho do que somos. Nós, como não-judeus, Benei Noach, em que nós estamos fundamentados no judaísmo, melhor dizendo, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e temos diante de nós as 7 leis de Noach, temos diante de nós o estudo da Torá, e alguns mandamentos que nós, Benei Noach, podemos também somar aos demais 7 mandamentos universais, com a orientação rabínica. Temos diante de nós realmente que nos orgulharmos de sermos Benei Noach e cumprir os mandamentos divinos, mesmo que possamos ser zombados pelas pessoas. Mesmo que nós possamos encontrar resistência das pessoas ficarem, entre aspas, contestando, protestando, zombando, caçoando,
fazendo piadinhas e etc e tal. Nós precisamos nos orgulharmos do que somos. Não judeus, Bnei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ponto. Isto é berrar, monte, firmeza, altura. Então, nós podemos sim nos orgulharmos disto, o que somos. O segundo ponto, ou o segundo pré-requisito, é exatamente a autoanulação e humildade do Sinai, onde nós não devemos, melhor dizendo, nos orgulhar de nossos próprios méritos, pois apenas quem é humilde consegue aceitar na íntegra as palavras da Torá. Então nós não podemos nos orgulharmos dos nossos méritos. Eu sou capaz, eu pude, eu fiz, eu faço, eu, colocando sempre o nosso eu em primeiro lugar, no sentido de eu obedeço os mandamentos. Não. Aqui o aspecto da autoanulação e da humildade é exatamente reconhecermos que todo o mérito, por assim dizer, está na Torá. Através do caminho realmente da autoanulação e da humildade, é onde nós aceitamos na íntegra a palavra da Torá, ou as palavras da Torá, as 7 leis de Noah, para nós vivermos o nosso dia a dia. Dessa forma, como diz o nosso Rebbe, então nós temos, entre outras coisas, as próprias preces que nós fazemos diariamente. Entre elas nós encontramos constantemente coisas semelhantes a estas. E que a minha alma seja como pó para todos, que significa exatamente que tenhamos a humildade diante das pessoas. Ou seja, ninguém é mais do que ninguém. Não é porque nós estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que significa que nós podemos, entre aspas, prevalecermos sobre as outras pessoas. Nós precisamos ser como o pó para todos, ou seja, nós precisamos nos comportarmos de forma humilde, certo? Para que nós possamos levar avante, em frente, de fato, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então é nesse aspecto que esse segundo pré-requisito para a outorga da Torá nos chama a atenção. Assim como também encontramos durante as nossas preces diárias, outra coisa semelhante que nos diz: abre meu coração para a tua Torá, onde temos expressões semelhantes a essas ou parecidas com estas, que sempre nos fala que o Eterno realmente nos conduza a estudar a sua Torá, a obedecer a sua Torá e etc. e tal. Então, dessa forma é que realmente, através da autoanulação e humildade do Sinai, é que nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto podem captar realmente as palavras da Torá. Então, dessa forma, firmeza e humildade, berrar e Sinai, não são contraditórios. Na realidade, nós devemos nos orgulharmos do que somos, Bnei Noach, e andamos ombro a ombro com nosso irmão mais velho, o povo judeu, a cumprir os mandamentos com determinação e sem qualquer constrangimento. E ao mesmo tempo devemos ser modestos e humildes em relação às nossas qualidades e cumprir todos os mandamentos com submissão e aceitação da vontade divina. Por isso, você, eu, nós precisamos ser Berrar Sinai. Precisamos ser o Monte Sinai dentro desse aspecto todo, para que nós possamos captar realmente com firmeza, elevação, com autoanulação e humildade as palavras da Torá e viver a palavra da Torá. Ok? Baruch Hashem. Essa é a introdução do nosso Rebbe.
Quem disse que o Rebbe não fala conosco? E como fala? Não restam dúvidas, ok? O nosso Shalom e o Shavuotov, uma semana abençoada a você e a sua família. Começamos aqui com o Jonathan Perassolo, né? Lá do YouTube. A Diva Kalina de Brasília, Distrito Federal. A Vanessa Ferreira. A Enedina Ferraz e Cícero Luiz Maranhão, a este casal lá de Hortolândia, interior de São Paulo, região de Campinas. João Alves, a Alzelita Grangeiro, lá da cidade de Russas, Ceará. O Leandro Rodrigues, Isaías Santos de São José dos Campos, interior de São Paulo. O Pedro Zaghini, de Campinas, São Paulo. Leandra Simplício, de Caraguatatuba, né, cidade litorânea paulista. A Cris Rocha, de Embu das Artes, né, Grande São Paulo. Enonilda Lima, paulista, lá em Pernambuco. A Cláudia Fox Casselli, ela mora lá na cidade de Netânia, lá em Israel. Então, a Cláudia Fox Casselli e família, lá em Netânia, Israel, o nosso Shalom. A Lisa Biton, da cidade de Leme, interior de São Paulo, e a Eunice Bezerra Lorete e família, lá no Rio de Janeiro, e o Michael Israel, ele mora lá na cidade, a capital das capitais, Jerusalém, lá em Israel. Então, o Michael Israel e família, o nosso Shalom aqui, pela graça bendita de Hashem, né? Isso é muito bom, porque nós estamos vendo aí que à tarde com a Torá, juntamente convosco, nós estamos aí chegando lá na Terra Santa, na Terra Prometida, né? Isso é maravilhoso, né? E é um sinal, né, de que realmente é um sinal profético, né? Que nos dias de Mashiach estaremos lá, nas grandes festividades, né, de Pesach, Shavuot e Sukkot, para estarmos ali prestando louvor e adoração a Deus, juntamente com Mashiach, todo o povo judeu e todo o povo Benei Noach, né, louvando e adorando o único Deus, o único Criador, o único Salvador, ok? Estamos aí com a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. A Miriam Barros, né, de Brasília também. Temos aí a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. Temos aí o Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará e família. Temos aí também a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né? Quem mais está por aí? Vamos ver aí. Temos aí o Robson Lima, ele é de Macatuba, aqui região de Bauru. Ao Robson Lima e família, também o Shalom Shavuotov, né? Mas alguém aí dá um Shalom aí, que infelizmente não são todos os nomes que aparecem aqui para mim, mas vão dando Shalom aí. Aquele que aparecendo, a gente vai falando aí o Shalom, tá bom? Então, amados, nessa semana nós temos diante de nós aí a nossa paraxá semanal, né? Berrar, e nós vamos aí do capítulo 25 de Levítico até o capítulo 26, verso 2, que é a nona paraxá dentro do livro de Levítico, né? Vaikra, e nós temos aí realmente a conversa de Deus com Moshe, né? Ao pé do monte, que é por isso chama Berrar, no monte, e onde Deus ordena transmitir ao povo judeu as leis relativas aos anos sabáticos e ao ano do jubileu. E então nós temos aí a questão da nossa Berrar. Como nós vimos a introdução do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós temos aí também, né, a palavra dos nossos sábios, que trazem para nós, entre eles, Rash, um dos grandes eruditos da Torá, nos fala a respeito do serviço, né? O monte vem trazer essa mensagem ao mesmo tempo de
elevação, né? Altura, monte, elevação, etc. e tal, traz para nós também a questão de humildade, que é a questão do Sinai. Então Berrar Sinai, Monte Sinai, ok? Então, dentro desse aspecto, os nossos mestres, eles falam que o serviço a Deus, ele precisa estar recheado de humildade. É o recheio principal para que realmente o nosso serviço a Deus seja aceito para Ele e seja elevado. Por isso, a humildade é o tema fundamental para que possa haver não somente Sinai, mas que possa haver berrar, elevação, monte, altura, ok? E dessa forma possamos, mesmo com elevação e mesmo com humildade, havendo equilíbrio, nós podemos nos orgulharmos sem dar margem realmente ao nosso ego, ao nosso egocentrismo, arrogância, orgulho e companhia limitada, né? Mas mantendo o equilíbrio de elevação e humildade, equilíbrio, podemos nos orgulhar de fazermos um bom serviço a Deus. E dentro desse aspecto aí, os nossos mestres trazem para nós que, de fato, né, há 3 níveis para o serviço a Deus. O primeiro nível é o iniciante, o segundo nível é o intermediário e o terceiro nível é o avançado, né? Então, o primeiro nível iniciante, o próprio nome já diz, né? É aquele que está iniciando, né? Por isso, amados, nós precisamos andar passo a passo no seu compasso, né? Eu começo a minha jornada agora como Benenor, né? Mal sei as 7 leis universais, eu já quero dar um passo maior do que as pernas podem dar. Eu já quero ir lá na frente, eu quero ir lá para o 10º degrau. Mal eu coloquei os 2 pés no primeiro degrau, e a hora que eu ia mudar para o 2º degrau, já quero ir lá para o 10º degrau. Não, a própria sabedoria judaica e o próprio estilo judaico mostra essa realidade. O próprio judeu em si, que é um exemplo para nós, ele começa dessa forma. É o iniciante, é o intermediário e é o avançado. É passo a passo no seu compasso, certo? Se você destoar nesse seu compasso, realmente o desequilíbrio é algo natural. Porque quando você dá um passo maior do que as suas pernas têm capacidade, então você tem um desequilíbrio natural. E é nesse sentido que realmente nós não podemos ter um desequilíbrio espiritual. Por quê? Porque aí entram as confusões, aí trocam-se as bolas e lá vêm as coisas do homem, no sentido de pensar, imaginar e criar, como o professor Pardal, aquilo que não tem fundamento bíblico, fundamento da Torá. Então aí criam-se religiões, criam-se coisas, criam-se normas, criam-se regras, etc. e tal. E aí vira uma confusão, né? Então não podemos esquecer, Berrar Sinai, Monte Sinai, a mensagem que traz a palavra monte e a palavra Sinai, ok? É isso daí, tá bom? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, tá por aí. Shalom, shalom, Inês. Né? Mais alguém aí? Manda ver. Então, nesse aspecto, os nossos mestres falam que o iniciante é aquele novato no estudo da Torá e na prática da mesma. E ainda não treinou sua mente e a sua própria personalidade para se harmonizar com os valores judaicos, como falamos ontem. Apesar de não sermos judeus, sermos Benenor, nós temos um estilo de vida judaica. Então nós precisamos conhecer passo a passo esta realidade, para podermos valorizar de fato os verdadeiros valores judaicos da prática e da fé para seguirmos em frente. Então assim, nesta fase, qualquer rastro do ego pessoal, né, ele realmente vai
ser contraproducente. Vai ser um obstáculo para ele mesmo seguir em frente. Então, por isso, o iniciante, ele precisa tomar cuidado com isso. E muitas vezes, né, acontece exatamente essa questão do ego. Em vez dele ir passo a passo, no seu compasso, ele acaba querendo sair do primeiro degrau e indo direto para o 10º degrau. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sei, eu estudei, né? Eu sei isso, eu sei aquilo, e o fulano lá não sabe, quem não sei. Então ele está preso, escravo do seu ego, e não seguindo o caminho Berrar Monte Sinai. Berrar Sinai, Monte Sinai, ok? Então é um cuidado que precisa ter o iniciante, porque ele pode ser pego nessa armadilha do seu ego, da sua prepotência, do seu orgulho, da sua arrogância, né? Então aí é um perigo que ele corre sem sombra de dúvidas. Então ele precisa estar realmente preocupado em fortalecer, refinar a sua alma e a sua personalidade e as suas emoções. É uma somatória. Por isso nós estamos dentro de Sefirat Haomer. O segundo nível é o intermediário. É aquele que já refinou de forma considerável a sua personalidade, suas emoções, o seu intelecto, para aderir aos valores judaicos e adquiriu muito conhecimento. Então, embora a humildade ainda seja a característica predominante de sua personalidade, pode ser necessário, em algumas ocasiões, que essa pessoa use o seu ego para proteger os interesses do judaísmo em geral, e dela como judeu observante em particular. Não obstante, seu ego deveria ser temperado cuidadosamente com humildade para impedir que ela se conduza à arrogância ou ao egoísmo. Ou seja, trocando em miúdos aqui, na fase intermediária, o estudante ele precisa, de fato, usar o seu ego, o seu intelecto, que é o quê? Não, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, é assim, é assado, etc. e tal. Então ele vai realmente trazer à luz, por assim dizer, realmente os seus conhecimentos, ele estudou, então ele tem como defender o nosso estilo de vida Beneinor dentro de uma vida judaica. Então ele vai realmente usar o seu conhecimento, o seu ego, o seu intelecto, para dizer como ele é um Beneinor, o aprendizado da Torá, o aprendizado das 7 leis de Noé, as suas ramificações, etc. e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, ele precisa ser vigilante para que esse conhecimento, ou seja, o seu ego, o seu intelecto, não venha se inflar e venha trazer arrogância sobre as pessoas. Não podemos perder a humildade. Então, nesse nível intermediário aqui, que também, de fato, somos alertados, né, a não perdermos a humildade, onde os nossos mestres falam que o nosso trato com as pessoas, elas precisam ser, de fato, com humildade e não com prepotência. Não é chegar para uma pessoa que não está no seu nível espiritual ou não está no seu nível de prática de fé, e você chegar para aquela pessoa de forma arrogante e falar com ela de forma arrogante aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, e dessa forma, na sua arrogância, você não estará conquistando a pessoa, você estará repelindo de fato a pessoa. E a pessoa não vai querer entrar numa jornada em que ela vê em você que é um caminho de arrogantes, de pessoas prepotentes. Então ela fala, não, esse caminho não serve para mim, porque que tipo de fé é essa que faz com que a pessoa seja dessa forma, arrogante, prepotente, fica humilhando a gente com as suas palavras, sempre se elevando e colocando a gente debaixo de capacho? Eu não quero esse segmento, não. Então é isso que os nossos mestres vêm mostrar para nós, né?
que não podemos perder a humildade também nesse campo, nesse nível intermediário. E o terceiro nível, que é o nível avançado, né, onde a pessoa ela transformou totalmente a sua mente, transformou realmente o seu corpo, quer dizer, na sua obediência, ela mostra os seus valores, né, os valores da Torá, os valores judaicos, na sua ação, em todos os seus sentidos. Então, nesse nível avançado, ele não tem preocupação com o ego. Por que ele não tem preocupação com o ego? Porque o ego não é para ele um empecilho, não é um obstáculo para ele. Porque ele já venceu a prepotência, a arrogância do seu ego. Então o seu ego, o seu intelecto está a serviço de Deus e ele não perdeu a humildade. Então nesse nível avançado, a pessoa não precisa ficar preocupada com o ego, porque ela já superou toda essa fase. Então ela pode viver a palavra, viver os mandamentos, cumprindo os mandamentos, podendo usar o seu intelecto, o seu conhecimento, sem perder a humildade, com amor, com harmonia, simplicidade e humildade no seu relacionamento com as pessoas para trazê-las realmente para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Certo aí, Luiz Ribeiro? Itaquera, grande São Paulo, é isso daí. Apesar de grande São Paulo, não pode esquecer a grande humildade, não é verdade, Luiz Ribeiro? A Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, também chegou por aí, Baruch Hashem, ok? Então, amados, a nossa primeira aliá de hoje, ela está no capítulo 25, né, de Levítico, e a nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura está em conexão com o verso 1 até o verso 7, ok? E nessa questão nós temos aí exatamente a questão do ano sabático, né? O ano da Shemitah, e dentro desse sentido aqui, nós somos exortados também o ano do jubileu, então do verso 1 ao verso 7, né? O ano sabático, que é o sétimo ano, que não se trabalha na terra, e depois do verso 8 até o verso até o verso 13, né, nós temos aí sobre a questão do ano do jubileu, que é exatamente o 50º ano, né, depois do 50º ano, ou seja, depois de 7 anos, né, consecutivos, né, o ano 50 é o ano do jubileu, né, então no ano 50, né, correspondendo a Shavuot, né? A contagem do homem, 7 semanas, né? São 7 anos consecutivos, 7 vezes 7, 49, né? Dando aí exatamente a questão do... no 50º ano, tem aí, de fato, a questão do ano do jubileu. Depois de 50 anos, vem o ano do jubileu, que também tem o descanso da terra, né? No 7º ano tem o descanso da terra e ao mesmo tempo no 50º ano entra o descanso da terra. Aí nesta época do ano do jubileu há exatamente 2 anos sem mexer na terra. Então, dentro desse aspecto aqui, o que os nossos sábios trazem para nós dentro da nossa questão Shemitah, primeiramente, nós precisamos ver aí o significado profundo e elevado, espiritualmente falando, exatamente da questão do Shemitah. A palavra Shemitah traz para nós exatamente as observâncias aqui que a Torá traz para nós. Primeiramente, observando-as, reconhecemos que não possuímos a terra. Deus ordenou, descanse no 7º ano para que saiba que minha é a terra. Esta é a ordenança que Deus dá. Então esse primeiro aspecto de Shemitah, exatamente para que a pessoa tenha essa questão. A terra nós não a possuímos. Não é nossa. Ela pertence a Deus. Ponto.
Ah, mas eu comprei essa terra, eu comprei aquela propriedade, eu comprei este imóvel, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Isso é meu, está registrado no meu nome, patati patatá. Quando chega a morte, você não leva nada. Tem muita gente que coloca até nome próprio, né, o seu próprio nome na sua propriedade, mas ele morre, não leva consigo. Salmos nos diz, nos fala sobre essa questão, por exemplo. A segunda observância, ou o segundo conceito sobre Shemitah, nos fala assim: durante o ano de Shemitah, o fazendeiro é forçado a virar-se diretamente para Deus, o Todo-Poderoso. E dessa forma implorar-lhe que provenha sustento para si, para a família e para o povo durante todo o ano que ele não pode mexer na terra. Dessa forma, ele roga ao soberano prover para mim, para a minha família, para o povo, o sustento. E nós temos aí, entre outros detalhes, por exemplo, o Provérbios fala, né? Provai e vede como o Eterno é bom. Salmos nos fala sobre isso. Também, etc. e tal. Ok? Então, desta feita, chega a compreender que mesmo nos 6 anos anteriores, na realidade, apesar de trabalhar arduamente na terra, ele aprende que dessa forma é a providência divina que faz a terra produzir. Então aqui nós entramos naquele campo em que os nossos mestres trazem para nós realmente o quê? O natural e o divino. A nossa ação em obediência à vontade divina e a ação de Deus em nosso benefício. É assim que acontecem os milagres de Deus. Deus não faz milagre na vida de quem cruza os braços e fica esperando acontecer um milagre. Se você não fizer nada, então você não vai colher nada. Simples assim. Por isso Deus, ele de fato, como vimos na palavra inicial aqui do nosso Rebbe, essa harmonia entre o divino e o humano é para que aconteçam milagres diariamente. Por isso que você começa amanhã, quando acorda, com Modeh Ani, agradecendo a Deus por ter restituído a sua alma com piedade dentro de você. Ou seja, ele restituiu a vida. É o primeiro milagre que acontece quando acordamos. E quando nós fazemos o Modeh Ani, agradecemos a Deus por isso, nós estamos de fato já iniciando o dia, o divino e o humano em comunhão, em harmonia. É assim que as coisas acontecem de forma maravilhosa. Então, nesse segundo conceito, nos mostra essa realidade. Ou seja, se nós trabalhamos, Deus faz produzir os frutos daquilo que nós propusemos a fazer. Então, tudo aquilo que pusermos as mãos, Deus abençoará. Ele fará com que realmente você possa produzir. Então, dessa forma, dentro desses dois conceitos, então nós somos levados a termos consciência de dois outros pontos. E os dois outros pontos são, primeiro, a fertilidade da terra e a prosperidade da colheita são determinados por fatores além do controle do ser humano. Ou seja, chuva, calor, geada, tempestade, não estão sob o domínio do homem, do ser humano. Então, a primeira consciência que nós tomamos aqui é exatamente do quê? Que Deus pode enviar também, né, outras adversidades. Ele pode permitir que venham outras adversidades durante o tempo do plantio, além destas questões chuva, calor, geada, etc. e tal.
Pode acontecer de vir pestes, né, que são insetos, agentes prejudiciais para a destruição da produção. Pode acontecer isso daí. Doença na lavoura, né, onde vem aí insetos e coisas semelhantes e prejudica toda a produção. Pode acontecer isso. Deus pode permitir isso, porque nada acontece sem a permissão divina. Ok? A segunda consciência que nós precisamos tomar disto é que não só isso, como o próprio crescimento da planta não é resultado automático realmente de ter sido semeada. Nada consegue crescer, brotar, desenvolver-se ou sequer existir sem a vontade divina. Aí você pode dizer assim, mas espera aí, existe fertilizantes, adubos e companhia limitada. Tudo bem, isso faz parte da ação humana. Mas se Deus falar que não vai produzir, você pode colocar inseticida, adubo que você quiser, não vai produzir absolutamente nada. Ou seja, dentro dessa questão de Shemitah, separar a cada 6 anos o 7º ano, realmente separar para que a terra descanse e a pessoa venha confiar plenamente na providência divina. E dessa forma, no 7º ano, ele se volta não somente para Deus, para confiar na providência divina, como ele se volta explicitamente para os estudos da Torá. É o ano em que ele vai fortalecer o conhecimento, o seu intelecto. Berrar Sinai. No monte, elevação, altura, ter o orgulho realmente de poder viver os mandamentos divinos. Sinai, humildade, autoanulação, confiando que somente o Eterno é tudo. E podemos dessa forma viver, sem sombra de dúvidas, cada vez mais com humildade e elevação à vontade divina, ao mandamento de Deus. Então, nesse 7º ano, ele vai descansar das atividades do campo e ele vai totalmente estar voltado para Deus e a sua providência e para os estudos da Torá, para que, quando ele retornar às suas atividades seculares normais, ele já está com o seu intelecto, a sua alma divina forte, firme. E ao mesmo tempo, ele vai estar com humildade, confiança e dependência completa em Deus, em todas as providências, para que aquilo em que ele colocar as suas mãos, Deus venha abençoar e venha fazer com que seja produtivo e próspero. As lições para nós, Benei Noa, são exatamente as mesmas coisas no nosso dia a dia. Por quê? Porque dentro deste aprendizado está não só aquela questão de trabalhar no campo, mas a questão do lojista, do comerciante, do seu trabalho secular e etc. e tal. Tudo aquilo que se refere, né, às nossas atividades seculares está dentro desse campo. Então, você confia na sua posição social, você é um tolo. Você confia no seu alto nível social que está lá dentro daquela sociedade alta, classe A, cheia de paralam, né? Isso não é nada. De repente, o pedestal quebra lá embaixo na base e o tombo é grande. Então, é dentro desse aspecto, desde o nível mais simples até o mais sofisticado, as pessoas precisam aprender a depender única e exclusivamente da providência divina, fazer a sua parte como ser humano, no trabalhar e etc. e tal, né? E aí, mas não lançando sobre si mesmo, confiando em si mesmo,
no sentido de que eu tudo posso. É graças ao meu esforço, é graças à minha força, é graças ao meu intelecto que eu conquistei isso e mais aquilo. Você é um tolo e você vai cair mais cedo do que você pensa. Por isso, a Haftará desta semana, né, a porção do profeta dessa semana, nós temos ela exatamente dentro do livro do profeta Jeremias, que fala exatamente isso. Maldito é o homem que confia no seu braço e faz dele a sua força, faz dele o seu Deus e não o verdadeiro Deus. É nesse sentido que a palavra vem para nos ensinar aí. Então, dessa forma, amados, nós temos aí de fato que Shemitah, né, o ano em que nós estamos aí dentro desse aspecto todo, né, no aprendizado nessa semana, é para que nós tenhamos a verdadeira visão que toda recompensa ela vem somente de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, trabalhar, labutar, mas não com a prepotência e arrogância de que eu posso, eu faço, eu sou capaz, eu. Não. É sempre na confiança em Deus, ou seja, Deus me dá forças para poder labutar. Deus me dá forças para poder lutar, trabalhar. Deus me dá capacidade, sabedoria, para que eu possa ser inteligente para conquistar isso ou aquilo, porque é Ele que me capacita para todas as coisas. Aí você está trilhando o caminho correto de Berrar Sinai, ok? Então é dentro desse aspecto aí a nossa mensagem principal da nossa primeira aliá. E dentro desse sentido todo, nós estamos em Sefirat Haomer, né? Hoje, até o pôr do sol, nós estamos iniciando a 5ª semana da contagem do Homer. Portanto, hoje nós estamos com 29 dias, né, contados. E dessa forma, então, hoje nós estamos há 4 semanas, há 5 semanas e 1 dia, né, da nossa contagem do Homer, né? Então é a nossa 5ª semana na contagem do Homer e mais 1 dia, ok? Então nessa 5ª semana nós temos como base a emoção chamada Hod, que é exatamente a questão de humildade e esplendor. Então, se a persistência é o motor da vida, então a humildade é o seu combustível. Então nós temos a persistência como motor da vida para seguir em frente. Mas o combustível para seguir em frente é a humildade. E por que isso? Porque sem humildade você pode andar alguns passos, mas aí faltando combustível, o seu carro vai fundir e você não vai para frente, você cai. Então por isso, assim como a Gevorah, a disciplina, ajuda a focalizar a Hesed, o amor, Hod dá um rumo a Netzach, dá um rumo à persistência. Humildade é o silencioso parceiro da persistência. Sua força está no seu silêncio, seu esplendor está na sua calma. Muita calma nessa hora, não é assim que se fala aí em muitas situações? Ou seja, muita calma nessa hora significa silêncio. Pense, reflita antes de agir. A humildade e a submissão resultante dela não pode ser confundida com fraqueza ou falta de autoestima. Às vezes, né, tem pessoas que confundem quando você age de forma humilde. Tem pessoas que acham que você
é realmente fraco ou está faltando a autoestima para você. Tudo bem, deixa ele se enganar, mas você é que não pode se enganar. Você que está vivendo a humildade, ok? Então a humildade é modéstia, é reconhecimento da raiz da palavra hebraica rodaá, quer dizer obrigado, grato a Deus. Este é o ponto principal. Grato, gratidão a Deus. É reconhecer claramente suas habilidades ou qualidades e sua força e admitir que elas não são suas. Elas foram doadas a você por Deus, para um propósito maior do que satisfazer suas próprias necessidades. Humildade é modéstia, é reconhecer o quão pequeno você é, o que permite a você ter a consciência de que quão grande você pode vir a ser. É isso que torna a humildade algo tão formidável. Você se sentir pequeno para poder ser grande. A persistência deriva sua energia do reconhecimento proveniente da humildade. A perseverança humana só vai até onde vai seu nível de tolerância. Reconhecer que sua força vem de um lugar mais alto, mais elevado, dá a você o poder para persistir muito além de sua própria capacidade consciente. Dá-lhe parte da força de perseverança de Deus. Ou seja, quando você reconhece que de fato a sua perseverança ela vem de Deus, você reconhece isso, então isso vai te dar a capacidade de ir além das suas possibilidades, que você naturalmente não conseguiria ir avante. Vai até um limite na sua natureza humana normal. Mas quando você está nessa perseverança em Deus, você vai além das suas forças, das suas possibilidades. Então, dessa forma, um copo cheio não pode ser preenchido. Aqui, o que os nossos sábios trazem para nós é que realmente, enquanto você estiver cheio de você mesmo, do seu eu, do seu egocentrismo, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu eu posso, eu faço, eu. Enquanto o seu copo, a sua vida, o seu ser estiver cheio disso, então não pode se colocar mais nada. Portanto, não há espaço para a humildade. Mas a partir do momento que você se esvai ou se esvazia de si mesmo, do seu ego, do seu egocentrismo, etc. e tal, então você está vazio. Então você pode ser preenchido. Desta forma, humildade é a chave para a transcendência. Somente assim você pode transcender o mundo físico para o mundo espiritual. Só assim você pode transcender o eu humano para o ser divino. Sem a humildade, você não pode. Dessa forma, você pode somente chegar, com a humildade, chegar muito além de si mesmo. Você pode ir muito mais além do que você imagina. Somente a verdadeira humildade lhe dá o poder de uma objetividade total e infinita. Você pode perguntar, mas como eu vou além da minha dimensão humana? Como que eu vou além? Como que eu vou realmente ao infinito?
Como que eu vou ser infinito se eu sou tão pequeno, mortal, limitado? A resposta à sua pergunta é com uma pergunta. Por que você faz prece a Deus? Por que você toca a infinitude de Deus quando você faz as suas preces? Reflita, pense e chegue à sua conclusão, ok? Humildade é sensibilidade, é a saudável vergonha que vem do reconhecimento de que você pode ser melhor do que é e que pode esperar mais de si mesmo. Então, nessa conjectura, você não está preso ao seu egocentrismo, você não está preso à arrogância do seu eu. Você está alimentado pela humildade, que você pode reconhecer com humildade nesta sensibilidade espiritual, que você pode ir muito mais além do que você imagina, que você pode ir muito mais além do que você espera de você mesmo. Essa conexão que nós não podemos perder. Embora a humildade seja silenciosa, não é um vazio. Ela é uma expressão dinâmica da vida, que inclui todas as 7 qualidades, que são amor, disciplina, compaixão, perseverança, humildade, vínculo e soberania, que nós conhecemos na expressão hebraica Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Assim, a humildade é ativa e não passiva. Não é um estado do ser, e sim uma interação, apesar da sua calma e da sua tranquilidade. Então, esta semana que nós temos como desafio pela frente, no nosso refinamento das nossas emoções, da nossa personalidade, caráter, da nossa alma. Por isso, hoje, no primeiro dia da 5ª semana, nós estamos aí conectados com Hesed, Dehod, amor na humildade. O que nós falamos até agora é a introdução da 5ª semana do Sefirat HaOmer. Então, para o primeiro dia da 5ª semana, amor na humildade, nos diz assim: examine o amor na sua humildade. A humildade saudável não é desmoralizadora. Ela traz amor e alegria. Ela não traz medo, pavor, terror. Humildade que tem falta de amor precisa ser reexaminada quanto à sua autenticidade. Às vezes, a humildade pode ser confundida com baixa autoestima, o que a tornaria carente de afeto. Então aí tem uma deficiência. Eu estou precisando de afeto. Pera, vai com calma aí. Você pode precisar de ajuda, você pode precisar de um socorro, etc. e tal. Mas não nesse sentido de você estar aí sendo capacho, ok? Precisamos um do outro, não restam dúvidas. Mas esse precisar um do outro, precisa haver amor na humildade, né? Trazendo realmente um relacionamento com o próximo de forma saudável e não trazendo medo ou algo semelhante. Humildade traz amor porque lhe dá a habilidade de erguer-se acima de si mesmo e amar o próximo. A arrogância disfarçada de amor significa amar a si próprio ou, até pior, fazer dos outros um objeto do seu amor, uma extensão de si mesmo e de seu amor próprio. Então, na realidade, você não está amando o próximo, você está amando a si mesmo, usando o próximo como um objeto. Então, as perguntas para reflexão. Minha humildade me torna mais carinhoso e caridoso? Mais expansivo? Ou ela me inibe e constrange? Sou humilde e feliz ou sou humilde e infeliz? O exercício do dia é, antes de rezar com humildade e reconhecimento a Deus,
faça uma doação, alguma caridade. Isso vai intensificar e melhorar as suas preces mais e mais, ok? E para finalizarmos, então, vamos para a nossa palavra final do nosso Rebbe aqui, em que nos fala sobre Deus promete e Deus cumpre. Então, de acordo com toda essa questão da Shemitah, né, o 7º ano, embora deixar a terra sem cultivar por um ano melhor e efetivamente a sua fertilidade, esse não pode ser o propósito do ano sabático, né? Então, o que o Rebbe está dizendo aqui é o seguinte, o propósito em si não é deixar a terra descansar no 7º ano para que possa ter no próximo ano uma fertilidade maior. Não é esse o objetivo. Por quê? Porque o próprio Rebbe diz, se esse fosse o objetivo, então significa que enquanto durante 6 anos a terra fosse preparada, cultivada e desse o seu fruto, colhesse os seus frutos, etc. e tal, então significa que no 6º ano a terra seria mais fraca. Então automaticamente ela produziria, né, um fruto fraco. E a produtividade em questão de qualidade e quantidade, né, ela estaria, vamos dizer assim, prejudicada em si, porque não haveria a quantidade suficiente e a sua qualidade seria inferior. Então o propósito não é esse. Por quê? Porque, como está escrito na Torá, e o nosso Rebbe traz realmente a baila para meditarmos sobre isso, ele diz assim, o 6º ano a terra produz em dobro. Está escrito. No 6º ano, Deus provê de uma tal forma que a produtividade da terra, ela é duplamente, tanto em qualidade como em quantidade. Dessa forma, o povo tem para todo ano em que a terra vai ficar quietinha, bonitinha no seu canto. Então, qual que é o propósito realmente sobre a questão da Shemitah, o 7º ano para descansar a terra? Sendo que Deus dá no 6º ano uma produtividade em dobro, em qualidade e em quantidade. É exatamente para que as pessoas vejam, contemplem as bênçãos de Deus, a providência divina. Deus promete, Deus cumpre. E por isso, nós precisamos estar confiados na palavra divina, na palavra de Deus, na providência divina. É isso que Deus quer trazer para nós. Porque isso, dentre outros aspectos, vem mostrar para nós que o mundo em si, ele pode sofrer terríveis adversidades. Chuvas, tempestades, geadas, terremotos, vulcões, tsunami, né? A seca, e etc. e tal. Mas a nossa esperança e a nossa confiança não podem estar ali, no mundo que vemos. Mas a nossa confiança e a nossa perseverança precisa estar exatamente naquilo que nós não vemos. A palavra, a promessa divina. Fé e confiança. É nesse aspecto que Deus quer nos chamar. Deus promete, Deus cumpre. E você não vê. Deus promete, Deus cumpre. Você vê o efeito, a sequência, a consequência, no bom sentido, de Deus promete, Deus cumpre. Mas você precisa confiar. Você precisa se conectar com Deus. Nessa conexão é onde você vai transcender, onde nós estamos vendo desde o começo da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, o transcender a si mesmo. E só podemos fazer isto através de
Behar Sinai, no Monte Sinai. Estarmos elevados, mas ao mesmo tempo estarmos no campo da humildade. Sermos pequenos para podermos ser grandes. Sermos realmente humildes para confiarmos completamente na palavra, na promessa de Deus, para podermos ser elevados. Estarmos na humildade, sabendo que sim, somos finitos e mortais, para podermos transcender a nós mesmos e tocarmos aquele que é infinito, Deus. E transcender esse mundo físico, esse eu finito e mortal, ao tocar no infinito, nos tornamos infinitos como Ele o é, para podermos ver as maravilhas divinas. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós a visão sobre a questão tanto do Shabat semanal, onde desde o primeiro dia, como é o caso de hoje, até o 7º dia, que é o sagrado dia do Shabat, nós estarmos confiando na providência divina para o 7º dia, estarmos na confiança nesse treinamento semanal, nesse exercício de fé e confiança semanal para o sagrado dia do Shabat, para estarmos na confiança neste 6º milênio em que nós estamos vivenciando, para podermos adentrar no 7º milênio, o milênio da redenção final com Mashiach, para estarmos devidamente preparados para o 8º milênio, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então é dentro desse aspecto em que realmente o nosso Rebbe quer nos mostrar, quer nos levar, juntamente com o aprendizado de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. O plano espiritual de Deus. Porque quando Ele transformar, através de Mashiach, toda a terra, todos os 4 reinos, então nós veremos a terra como ela realmente é. Porque o que nós estamos vendo no momento ainda não é a verdade do que o mundo realmente é. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vendo é uma kelipá ou keliput. São cascas do verdadeiro mundo real que se revelará nos dias de Mashiach. Porque quando Mashiach, ele fazer a redenção, curar, sarar os 4 reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino humano, então tudo será transformado como realmente o é. Aí estamos tocando o infinito. Porque o próximo passo é o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, Deus promete, Deus cumpre. É nisso que nós precisamos estar firmados, alicerçados para a nossa jornada, para a redenção final e para o mundo vindouro. Por isso, seja forte, seja luz, seja cada vez mais alguém transcendente, tocando o infinito. Até amanhã. Shalom, shalom.